queridos. Que Deus possa estar nos abençoando, nos cobrindo com a sua proteção de sangue e fogo nessa noite, durante essa live e sempre, no nome de Jesus, nossas famílias, tudo que é nosso, nossos filhos. Glória a Deus, que Ele possa estar nos abrindo os olhos espirituais, a mente espiritual e nos dando sabedoria, no nome de Jesus, para que nós possamos estar vivendo nesse mundo que hoje está tão difícil. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já falamos aqui, sobre os nossos filhos, nossas crianças. Nós vamos estar falando novamente sobre esse assunto. Não é um assunto fácil de se falar, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Amém? Nós vamos estar aprendendo. E eu peço a Ele que Ele use a minha boca para estar ministrando a palavra sobre as nossas vidas com sabedoria do céu, no nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos ver o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar sobre isso. Que Ele possa estar usando a nossa mente para alcançar o seu objetivo, no nome do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Provérbio 12:18 fala que há palavras que ferem como espada. As nossas palavras, elas podem ferir como espadas. Também aqui em Provérbio 18:21 diz que a morte e a vida está no poder da nossa língua. Aí você imagina o poder da língua, o poder que tem a nossa língua. Aqui em Provérbio 18:21 diz, Provérbio 15:1 diz que a resposta branda, o que é branda? A resposta calma desvia o furor. O que é o furor? A raiva. Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras duras levam ao ódio e as palavras brandas, ela desvia a raiva. Então nós precisamos prestar muita atenção no que a gente está falando, no que está saindo da nossa boca. Amém? Aqui em Provérbios 15:1 diz isso, que a resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela faz o quê? Ela irrita, ela suscita a ira, ela traz o ódio para dentro da pessoa. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Nós iramos, nós suscitamos a ira de alguém. Não é isso? Nós ferimos alguém quando a gente solta palavras duras, palavras que ferem da nossa boca. A gente precisa estar prestando atenção no que a gente fala, no que a gente deixa sair da nossa boca, porque a Bíblia diz que o poder da morte ou da vida está aqui na nossa língua. São as nossas palavras. A palavra, ela tanto pode dar vida quanto ela pode matar alguém. A palavra de hoje é direcionada às nossas crianças, as feridas que a gente causa nas nossas crianças. Vamos ver o quanto é sério o poder dessa nossa língua quando nos direcionamos às nossas crianças com ira, descontando as nossas frustrações, as nossas perdas, as nossas iras, ferindo, maltratando,
com o abuso verbal. Hoje a palavra é direcionada às nossas crianças. Como você está tratando a sua criança? Existe o abuso verbal. O abuso verbal é isso que a palavra fala. O poder da nossa boca, tanto ele mata quanto ele cura. Como você está usando esse poder que você tem na sua língua, com as suas palavras. Você está fazendo dessas palavras um abuso verbal na vida da sua criança, ou você está fazendo dessas palavras a cura, a proteção na vida dessas crianças. O abuso verbal é tudo que você fala para agredir a criança. Você chega do seu trabalho frustrado e desconta aquela ira todinha em cima da sua criança. Ali você está deixando ferida, você está deixando mágoa, pior do que qualquer golpe físico. Você pode dar qualquer golpe físico nessa criança que não vai ser tão terrível quanto esse abuso verbal. Essas palavras que você solta sobre a vida dela, que faz com que ela seja ferida mortalmente lá dentro, no íntimo dessa criança. Amém? Deus, ele nos presenteia. Ele fala de herança. Então, ele nos presenteia com essas crianças. Quantas e quantas pessoas, elas não podem ter filhos? Quantas e quantas pessoas, elas se entristecem? Esses dias eu estava vendo uma reportagem naquela cidade onde está havendo aquela guerra. No meio daquele tumulto todo, há várias e várias clínicas protegendo aquelas mulheres que são barrigas de aluguéis para outras pessoas terem seus filhos. E você que tem o seu filho, herança do Senhor, que Deus te entregou como um presente, você não sabe cuidar, você não está cuidando direito, você está abusando verbalmente dessa criança, agredindo, matando ela com o poder da sua língua. Amém? A gente não fere uma criança só batendo. A gente não fere uma criança só maltratando ela, deixando ela trancada de castigo, porque muitas pessoas fazem isso. O poder maior, que fere mais, que deixa golpe maior do que um golpe físico na vida de uma criança, é a sua língua. São as suas palavras. É o abuso verbal que você usa na vida dessa criança. Amém? Deus, ele nos presenteia, como eu disse agora há pouco, com essas crianças. Ele fala de herança. Olha só, a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Herança. Você sabe o que é uma herança? Ele fala isso. Ele fala que as nossas crianças são heranças. Se você procurar em todas as enciclopédias, você vai encontrar o mesmo resultado para o significado de herança. Herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que alguém deixa para outra pessoa. Se Deus diz que as nossas crianças são herança, você tem um bem que Deus deixou para você. Você recebeu esse bem de Deus, você tem direitos, mas você também tem obrigações para com esse bem que Deus te deu. Deus te presenteou.
É maravilhoso isso. Você recebeu um presente de Deus. Uma criança é a herança do Senhor na sua vida. Você precisa cuidar. Aqui diz que é o conjunto de bens, direitos e obrigações que alguém deixa para outra pessoa. Isso é herança. E Deus fala de herança. Aqui em Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor na sua vida, na minha vida. Por isso nós temos que despender um tempo para essa herança, para cuidar dessa herança. Você não pode chegar e debulhar toda a sua irritação em cima dessa criança. E primeiro você tem que lembrar que ela é uma criança. Ela é uma criança. Ela depende de você. Aqui diz que herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Você tem direito sobre ela, mas você também tem obrigações. E as obrigações é o cuidado, é o conjunto de cuidados que você tem que ter com essa criança. Você chega e abusa verbalmente dessa criança. Você mata essa criança com a sua boca, com a sua língua, porque a Bíblia diz aqui onde eu li, aqui no início, em Provérbios 18:21, que diz que a morte e a vida está no poder da nossa língua. E em Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E você vai criando uma criança cheia de ira. O que você acha que essa criança vai se tornar? Um adulto abusivo também. Um adulto abusivo. E é uma coisa viciosa que ele vai se repetindo e repetindo se você não quebrar isso na sua vida. Na vida da sua criança. A Bíblia diz que Noé, ele não pôde salvar o mundo daquela época. Aquela população, aquela civilização, Noé não pôde salvar, mas ele salvou a sua família. Salve a sua família. Salve a sua criança desse círculo vicioso do abuso verbal. Porque um adulto cheio de problemas sempre tem ali por trás daquele adulto uma criança ferida, maltratada, machucada, cheia de ódio, cheia de cicatriz. Por quê? Porque Deus deu essa herança a alguém e alguém não cuidou dessa herança direito. Alguém só quis ter direito sobre essa herança, mas não quis ter obrigações. E nós sabemos que quando alguém deixa um bem pra gente, nós temos direito sobre ele, mas temos obrigações. Se você ganha uma casa de alguém, a casa é sua, mas você tem obrigações, você tem que pagar IPTU, você tem que reformar, você tem que pagar todos os tributos. Você tem que cuidar dessa herança. E assim é a herança do Senhor, que são os filhos. Você precisa cuidar, você precisa ter as suas obrigações, além dos seus direitos. E lembrar que é uma criança. Lembrar que é uma criança. Quando vier aquele ímpeto de você usar o abuso verbal sobre a vida da sua criança, você lembra. É só uma criança, dependente de você, que não sabe se defender, que não se defende. A defesa dele é você. Cuida da herança que o Senhor colocou nas tuas mãos, amém?
Os nossos filhos são herança do Senhor, diz em Salmo 127, 3. Como você está cuidando desse bem que Deus te deu? Você tem direito, sim, como eu falei, sobre essa herança que o Senhor te deu, mas, como diz o dicionário, no significado de herança, você também tem suas obrigações. E nessas obrigações estão todos os seus cuidados que você tem que ter com essa criança, porque ela é dependente de você. Ela não é um adulto ainda. Ela vai depender de você. O adulto que ela vai se tornar na vida vai depender dos cuidados que você vai ter com ela. Amém? Você não vai querer um adulto cheio de cicatriz, cheio de dor, pelos golpes verbais que você ataca todos os dias essa criança. Você vai querer o quê? Um adulto inteiro, capaz, com uma boa índole, com uma boa autoestima, feliz, uma pessoa próspera. Isso vai depender de como você está fazendo com essa herança que Deus colocou na sua mão. Como está sendo a sua obrigação para com essa criança que Deus te presenteou como herança. Amém? Glória a Deus. Como está sendo a sua verbalização com essa criança que Deus te deu? Como você está se comunicando? Você está tirando alguns minutos para ouvir? Você está tirando alguns minutos para dar carinho? Você está tirando alguns minutos para dar divertimento, brincar com ela, conhecer o que está acontecendo dentro, no interior dessa criança? Amém? Você está se verbalizando com carinho, com amor, com jeito, com essa criança, ou são aos gritos, xingamentos, comentários depreciativos que deixam a criança lá embaixo, ou são palavras que elevam o caráter dela, sua autoestima, fazendo com que ela seja um protótipo de um adulto melhor do que esses adultos abusivos que a gente vê todos os dias se multiplicando. Por quê? Porque nós não sabemos cuidar das nossas crianças e elas se tornam adultos abusivos. E o círculo se repete. E o círculo se repete se você não quebrar. Amém. Você pode ter sido criado nesse meio abusivo verbalmente, não tenha tido carinho nenhum, não tenha tido palavra de incentivo nenhuma. Mas você pode quebrar isso na vida da sua criança. Você pode não deixar ela crescer uma pessoa dessa maneira. Amém? Isso cabe a você. O significado da herança é um bem que você tem direitos sobre ele e que você também tem obrigações. Que essas suas obrigações sejam cuidados, carinho, amor, atenção. Faça da sua criança um adulto de bem, de caráter, que tenha sucesso, que seja corajoso. Amém? As nossas palavras,
ela tanto é para o bem ou para o mal. São as armadilhas poderosas que nós usamos na vida das nossas crianças. Que elas tanto podem ser para o bem quanto para o mal. Às vezes você fala tanta coisa abusiva para sua criança, verbalmente, que ela se torna uma criança triste, odiosa e que você não controla quando ela começar a crescer. E ela vai se tornar um adulto abusivo também. E o círculo vai continuar na sua família. Faça como Noé. Ele não conseguiu salvar aquela civilização, mas ele conseguiu salvar a família dele. Amém? Glória a Deus. Através dessas palavras, nós fazemos alguém melhor ou nós fazemos alguém pior. Nós podemos ferir, nós podemos maltratar, destruir uma vida através da nossa boca, das nossas palavras. Amém? Você pode ter sido fruto desses abusos verbais, mas mude isso na sua vida, mude isso na vida dos seus filhos, porque os seus filhos, como diz a Bíblia, eles são herança do Senhor na sua vida. E para uma herança você tem direitos, mas você também tem obrigações. Como você está cuidando da sua herança que Deus te presenteou? O abuso verbal é perigoso, é viciante. Você fica de uma maneira que só se satisfaz se você humilhar, machucar, golpear alguém que depende só de você, que não sabe como se defender, que não tem como se defender, que Deus te entregou para você cuidar com carinho, com amor, com atenção, um presente na sua vida. Quantas e quantas pessoas não podem ter esse presente na vida deles? Amém? E você tem. Antes de cometer esse crime, reflita sobre o que Deus te ensinou hoje. Faça como Noé. Ele conseguiu salvar a família dele. Salve sua criança, sua família, do abuso verbal, de se tornar um adulto difícil. Que por trás de todo adulto difícil há uma criança que foi abusada verbalmente, problemática. Existe uma história triste de abuso. Existe uma criança que foi muito ferida. Amém? E lembre-se que o poder da sua palavra pode matar ou pode dar vida. Provérbios 12:18 diz: a palavra, ela fere como uma espada. Ela fere como uma espada. Isso é o abuso verbal. Deixa cicatrizes piores do que um golpe físico na vida de uma criança. Preste bastante atenção em como você está cuidando da sua herança, trabalhando a vida da sua criança. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. E antes de você deferir um golpe abusivo verbalmente, você lembre-se que a sua criança é uma herança, um presente que Deus te deu. Amém? E que você tem os seus direitos sobre ela, mas você também tem as suas obrigações. Deus, cuide bem da sua herança. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.